Tem um exemplo que eu gosto muito de citar. Eu fiz um vídeo sobre isso, antigo, tá lá no meu canal, chamado Negação do Holocausto, acho que é o nome, se quem quiser procurar depois. Que é o seguinte, tem um... Ele não é formado em história, é porque assim, tem aquele cara que ele não é formado, mas ele faz tanta pesquisa em história e publica tanto que o pessoal meio que... Tá, historiador, beleza. Como historiador. Mas não é, assim, formalmente falando, não é. Um cara que se encaixa nessa categoria, aqui no Brasil tem vários, né? O Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno, que não são historiadores, o pessoal acha que é porque publica muito. Mas tem um cara na Inglaterra chamado David Irving. O David Irving, ele era um historiador, aspas aqui, né? De Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muito bem quisto por outros historiadores militares, inclusive John Keegan, que foi um dos maiores historiadores militares do século XX. Ele, dizendo que ele era um excelente pesquisador, que ele tinha acesso a muita fonte, muita fonte alemã, ele era fluente em alemão, etc. Só que qual é a questão? Ele escreveu um livro para dizer que... Porque, assim, ele tem... Eu vou, assim, falar de um jeito bem eufemista aqui. Tendências neonazistas. Entendi. Então, esse sujeito, ele Gosta escreveu... muito de ser branco. Ele escreveu um livro para dizer que o Hitler não sabia do Holocausto e que, quando soube, tentou impedir. Isso é bom. Esse livro, fez algumas pessoas ficarem, calma lá, não é assim, tá? Mas não deu tanto fuzuê assim na época. O nome do David Irving foi gerar treta mesmo, mais pro fim dos anos 80, quando ele teve contato com o relatório Lorter. O que era esse relatório Lorter? Ele foi escrito por um cara, não me lembro o nome dele, mas o sobrenome era Lorter, acho que era um canadense, se não me engano. E ele trabalhava, tipo assim, desenvolvendo... Se eu não me engano, ele trabalhou no projeto de execução por injeção letal, lá nos Estados Unidos, uma parada assim. Não. Nos Estados pena Unidos de morte, mesmo. né? Nas penas de morte americanas. E esse cara, ele botou na cabeça dele que o Holocausto era uma farsa e que ele ia provar. Então ele foi lá para Auschwitz, ele cavou, arrancou um pouquinho de cimento lá de uma antiga câmara de gás. Enfim, ele fez as pesquisas, mandou para um laboratório sem dizer o que era, sem dar muito parâmetro. Só verifica para mim quantos por cento aí de amostra de Zyklon B, no caso era a substância que era meio que um pó, um cristal que tu jogava para uma ventoinha e ele virava gás, né? Que era o gás que é usado para matar as pessoas nos campos. Me vê aí qual é a concentração de Zyklon B desse negócio aí, só para eu ver um negócio rapidão. Sabe? E aí ele foi pegando esses dados e fez um relatório para dizer que o Holocausto era uma farsa. Que na verdade esse veneno era usado só para matar piolho, para desinfetar roupa, que não era para usado com as pessoas, que as pessoas que morreram em campo foi por doença. E aí quando cobravam dele, falavam, mas tá aqui os dados, ó. Dados de o próprio laboratório que fez a pesquisa depois descreditou o relatório dele. Falando, olha, se a gente soubesse qual era o objetivo, a metodologia não seria aquela que a gente usou, seria outra. Exato. Então, não é só jogar um negócio e faz. Né? Você tem que saber para que você está fazendo essa análise química, tem que ver as condições, porque os nazistas, quando os soviéticos estavam chegando, eles implodiram as câmaras de gás para fazer queima de arquivo, para a galera tentar esconder o que estava acontecendo lá. Só que, claro, muita gente sobreviveu, muitos relatos, alguns documentos que os nazistas não conseguiram queimar tudo. Eles tentaram queimar documento a rodo, não conseguiram queimar todos. Né? Queima de arquivo. Teve gente que participou do Holocausto que confirma, sabe? A gente teve o julgamento de Nuremberg logo depois da Segunda Guerra Mundial, logo mesmo depois, assim, 45, 46, mais ou menos, que foram julgamentos na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Inclusive, foi escolhido especificamente Nuremberg porque era uma cidade onde o partido nazista fazia os comícios que movia milhões e milhões de pessoas. Os comícios famosos eram lá. Grandão, assim, os maiores eram lá. E aí fizeram o julgamento em Nuremberg, onde pegaram e pegaram os oficiais, pessoas de altos cargos, se não me engano, 20 e poucas pessoas, ou algo do tipo. E elas começaram a provar por A mais B de forma, assim, indiscutível por que aquela pessoa estava sendo presa. Por quê? Por isso, sabe, a coisa metodológica pra prender o cara e, principalmente, pra não ter discussão. Porque logo quando acabou a Segunda Guerra, uma das primeiras coisas que a galera começou a falar é: tô exagerando. Foi tanto judeu assim, não. Campo? Será que teve campo mesmo? Eu não vi. Porque é o tipo de coisa que a gente ouve hoje, né? Sabe? Infelizmente, né? Mas a gente ouve, tipo assim, não morreu tanta gente. Aquela pessoa já tava doente já, o Covid de papinho, sabe? Esses negacionistas. Tava trocando pneu. Isso, justamente. O primo, né? Sempre tem esses papos assim, né? Então, na época, o julgamento
O julgamento de Nuremberg, voou batata aqui quando eu falei, pra isso aí. ele serviu pra botar, tipo assim, irmão, não tem discussão. Eu tenho o cara que fez, a defesa dele tentou argumentar, não conseguiu. Eu tenho aqui o julgamento dele, ele tá preso por tanto tempo. Muitos fugiram, inclusive, pro Brasil. Muitos fugiram pra América. Adolf Eichmann, que foi um dos articulistas do Holocausto, foi pego, foi levado para Israel, passou pelo julgamento. Julgamento inteiro, defesa tentou defender e a conclusão é culpado. Ele falando, não, Entendeu? eu só tava cumprindo ordens. Tava cumprindo ordens de quê? Opa, do que você tá cumprindo ordem mesmo? Fala mais alto aí pra eu entender. Porque aí já era uma tentativa de diminuir a pena, né? Ali já tinha desistido já. Ali tava só... Mas isso aí que você falou é bem legal, cara, que é, tipo, a história usando, né, de ferramentas, né, de, tipo, tudo bem, de modo errado, que o cara foi lá e mandou a amostra pro laboratório e não falou nada, né? Porque isso aí acontece com a gente também, direto. Imagina. Não, e assim, ó, e só pra continuar a história, o que acontece? O David Irving leu esse relatório, lembrando aí se alguém se perdeu, né, o cara que escreveu o livro pra isentar Hitler de culpa no Holocausto. Ele leu esse relatório e chegou à conclusão que o Holocausto não existiu. Entendi. Antes ele admitia a existência do Holocausto, mas tentou passar pano pra Hitler. Depois ele fala que não. Com base nesse relatório, baseado nesses E dados todas as errados reuniões aí, com os né? amigos neonazistas dele, né, essa galera que gosta de ser branco. Gosta muito. E aí, uma professora americana, judia, Deborah Lipstadt, ela escreveu um livro sobre o negacionismo do Holocausto e fez uma crítica ao Irving. E citou ele como um negacionista do Holocausto. O David Irving foi lá e processou ela. E tem um filme sobre isso, chamado Negação. Tem um livro também da Deborah Lipstadt e tal. Eu tenho algumas críticas a esse filme. Ele é historicamente até que bem preciso, mas eu tenho algumas críticas narrativas, posso comentar depois se vocês quiserem. E daí, ele processou ela e a Penguin Books, que publicou esse livro. E só que ele processou ela na Inglaterra. Ela tinha que se defender na Inglaterra, e na Inglaterra ela tinha que provar que era inocente. Caramba. Não era ele que tinha que provar. Entendi, que era, sabe? entendi. Então, ela tinha que provar. Então ela se cercou, ela recebeu ajuda de acadêmicos, de judeus também, porque, pô, é um cara que tá vilipendiando o nosso passado, sabe? Um dos eventos mais trágicos da nossa história. Comitê, assim, pra... Então, sabe, gente como o Richard Evans, que é um dos maiores especialistas em nazismo do mundo, vocês vão em qualquer livraria boa, vocês acham os 4, 5 livros do Evans. A trilogia do Terceiro Reich do Evans é talvez a melhor coisa publicada em língua portuguesa sobre o assunto, sabe? Tem o Terceiro Reich na história da memória dele, tem a biografia do Hobsbawm, o cara é foda. No assunto, em Alemanha nazista, o cara é referência. Ou então o Ian Van Pelt, que é um historiador especializado em arquitetura e estudou especificamente a arquitetura de Auschwitz. Então ela se cercou de uns caras muito foda. E aí chamando pós-graduandos, bolsistas, orientandos do Richard Evans, a galera assim, fez um time. E aí foram na casa do Irving, né? A justiça foi lá, não, beleza, a gente quer tua documentação aí pra analisar e tal. E pegaram um monte de fonte de documento que ele usou pra escrever os livros dele. E aí no julgamento, provaram, isso é muito legal, provaram isso em um julgamento, na justiça mesmo, não é nem debate de publicado em revista. Em tribunal, provaram que o Irving distorcia as fontes. Eles pegam um exemplo, por exemplo, assim, de 2 reuniões eu acho que era do Heinrich Himmler, que era um dos cabeças da SS e tal. Ele fez uma reunião num tal horário com não sei quem e uma reunião em tal horário com Hitler. Ele pega essas fontes, muda a ordem dos eventos para fazer parecer que Hitler não estava sabendo do Holocausto, não sei o que. Ele pega trechos das fontes e traduz palavras erradas de propósito para dizer outra coisa. Trabalho minucioso, né? Aí no julgamento, não, mas você tem que entender, né, que o alemão não é minha língua materna, então eu vou cometer erros e tal. E assim, ó, de fato, toda pesquisa histórica... Aí os erros só acontecem no que Coincidentemente. convém. Exatamente, é o ponto que eu ia chegar. Do jeitinho. Porque assim, ó, perfeito. todo mundo que faz pesquisa em história, e em outras áreas também, tá fadado a errar em algum momento. Sim. Você pode errar muito, você pode errar pouco, depende do quanto tu tem de tempo para se debruçar sobre aquele tema, quanto de verba você tem para fazer pesquisa. Às vezes você não tem acesso a um arquivo, que depois você vê o arquivo e descobre que o arquivo até contradiz a tese que tu estava defendendo, e aí você se corrige, porque é assim que se faz boa ciência. A conclusão é que não é aquela sua hipótese. Aí você normal. revisa a sua hipótese, porque é assim que se faz boa ciência, em Isso. qualquer área. Então, assim, todo mundo vai cometer erros. Só que quando todos os teus erros, coincidentemente, confluem para defender a tese que você está defendendo e toda a historiografia fala que está errada, aí tem. E que conveniente agrada a tua ideologia, o grupo que te segue, que convenientemente... Que paga pelas tuas palestras. Vai começar a botar você em palestras, tipo assim, putz, peraí. Já botavam. Entendeu? Que é uma coisa que eu, inclusive, falo para as pessoas com relação a... Ah, Ned, você viu isso? Que não sei o quê. Alguma coisa super, hiper, mega absurda.
Tipo assim, gente, se realmente isso existisse, vocês acham mesmo que todo mundo estava falando outra coisa e só uma pessoa que realmente sabe a verdade, que Sim. todas as outras pessoas Sim. iam deixar de falar a verdade?